Olá, boa tarde. Está no ar mais um Associado em Foco. Meu nome é Fabiana Duarte, sou consultora de negócios corporativos aqui na ACE Guarulhos e hoje nós temos aí a satisfação de receber dois associados para que eles falem a respeito da sua trajetória profissional, da sua trajetória pessoal, para a gente poder conhecer eles um pouquinho. Vamos lá, vamos iniciar com a Isabel. A Isabel é terapeuta cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vinda, Isabel. Muito obrigada. A Isabel, ela se concentra em ajudar os indivíduos a compreenderem e transformarem seus pensamentos e comportamentos, promovendo mudanças positivas em suas vidas. Claro que sempre com empatia e técnicas baseadas em evidências, trabalha ao lado dos clientes para superar desafios emocionais, como ansiedade e depressão, e para desenvolver habilidades de enfrentamentos eficazes. Está para apoiar a jornada rumo ao bem-estar e autodescoberta. Que interessante, Isabel. Seja muito bem-vinda novamente. Vamos abordar bastante esse assunto aqui daqui a pouquinho. E eu tenho também aqui um outro convidado da Resigne Gente e Gestão, Irciclei Oliveira. Seja bem-vindo, Irciclei, a ACE Guarulhos. Uma satisfação em recebê-lo aqui conosco. Ele é mentor de empresários, especialista em liderança, execução e gestão. Ele ajuda os empresários a assumirem o comando do próprio negócio, eliminarem a dependência do dono e estruturarem empresas autogerenciáveis em até 90 dias, com um método prático, execução consistente e crescimento sem perder a saúde, que é muito importante, né, Irciclei? Com certeza. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria de começar a conhecê-los um pouquinho mais, saber a respeito da trajetória pessoal de vocês. Você pode começar a falar, Isabel, por gentileza? Me conta um pouquinho. Primeiramente, é uma grande satisfação participar do podcast. Muito Nós é que obrigada agradecemos. pelo convite. Bom, eu trabalhei na área de negócios de produtos securitários 20 anos. Nossa, 20 anos. 20 anos. Bancário, produtos... Um segmento totalmente diferente do que você atua hoje. Como é que você começou numa trajetória totalmente diferente? Você despertou em que momento para você começar a seguir um novo caminho? Conta pra gente. Depois que eu tive o meu primeiro filho, Sim. eu tive um quadro de depressão profunda, síndrome de pânico e TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Sim, sim. E aí me despertou. Foi uma grande luta, uma trajetória para eu ficar bem, para eu parar de tomar os remédios, para eu voltar assim. Foi um período muito conturbado, muito, né? Muito. E dentro desse período eu percebi que tinha muitas pessoas que não estão preparadas para lidar com isso. Sim. Muitos profissionais. Eu acho que a grande maioria, né? Muita gente. Realmente deve ser um processo muito difícil. Os profissionais, a família. Sim. Porque todo mundo se envolve de certa forma, né? Quando a pessoa passa por uma situação difícil assim, né? E você começar a ter entendimento que você precisa, muitas vezes, de ajuda e se libertar de algumas coisas, não é fácil o entendimento, né? Não, eu tive muita dificuldade. Do apoio, do entendimento, das informações. É incrível que nós temos o Google, nós temos site, nós temos a internet, mas no dia a dia, você resgatar uma pessoa com depressão é muito difícil. Sim. Muito difícil. Eu imagino. E aí foi um apaixonar por essa missão. Tanto é que eu converso sempre, eu busco parcerias e eu falo, olha, o meu foco são pessoas com depressão, pessoas com TAG, síndrome do pânico. Eu quero tratar essas pessoas. Eu acho que pela dificuldade que você passou, você se coloca no lugar do outro, sim, de ele estar passando pela mesma situação que você, e você fala assim, poxa, eu também preciso ajudar de alguma forma, essa pessoa também ter a superação, né? Conseguir lidar de certa forma com essa situação tão difícil de uma forma melhor. Porque, como eu falei, né, e você também citou, é uma situação difícil, que envolve você, familiares, né, a sua área profissional, uma série de fatores influenciam. E até você tomar a decisão de você tentar, né, dar um passo, de poder tentar se ajudar, muitas vezes a pessoa ela acaba protelando para fazer isso, né?
Para poder tomar a atitude de ir atrás, de tentar solucionar, de tentar resolver, tentar se ajudar. E muito parabéns que você teve essa, digamos assim, essa trajetória difícil, né? Mas que você conseguiu até então, porque você está aqui, acredito que você não foi fácil, mas você chegou e você se superou, né? Mas conta mais um pouquinho pra gente. Eu percebi, é muito triste falar sobre isso, dessa visão, desse olhar. As pessoas, quando chega um quadro de depressão, a pessoa, olha, eu estou com depressão, para a família, para os amigos, para o cônjuge, a família não acredita. É isso que é muito difícil, né? Você não se sentir compreendido, né? No momento que você precisa de apoio, você precisa de ajuda. Sim, e muitas vezes a família, isso é frescura, isso é um Agora escape, você tem um problema e todo mundo fala que é depressão. Isso! Quer dizer, generalizou, banalizou a situação, não é assim que funciona, né? Isso, e aí eu acho engraçado que a própria família, em vez de pegar a mão e dar um apoio, não, ela é louca, ele é louco, tá passando com um psiquiatra, é louco, é louca. Esse olhar das pessoas que a gente fala que é muito complicado, é chocante o que eu tô falando aqui. Não, sim. É chocante. Eu imagino. O seu próprio cônjuge, a família, é louco. E às vezes fala no seu rosto, ou às vezes cochicha. E você se sente a pior pessoa do mundo, né? Sim. Totalmente incompreendida. E até é difícil, eu encontrei nessa trajetória pessoas que não querem aceitar a doença. É isso que eu ia chegar nesse ponto. E até o momento que você conseguiu entender que você precisa de ajuda, você vai buscar apoio, ok. E aquela pessoa que ela não enxerga que ela precisa de ajuda? Até quando ela vai se autodestruir e não buscar um apoio? Buscar aí alguém que possa ajudá-la? Na verdade, essa é a condição da maioria, né? Sim. A maior parte difícil, das pessoas, né? elas não conseguem ter força suficiente para poder falar assim, olha, eu preciso de ajuda, porque o primeiro passo da ajuda, a Isabel sabe que é a pessoa reconhecer. O reconhecimento, até você reconhecer. Sim. Então, aí você passa por essa dificuldade e de dar o primeiro passo após o reconhecimento, mas até aí ela já está tão fragilizada. Sim. E eu acho incrível. Nós estamos em 2026. Sim. A população com tanta informação, com tanta tecnologia, todo mundo tem aí um smartphone, todo mundo tem acesso a muita informação. Sim. E é incrível como a gente se depara no dia a dia com preconceito. Ainda. Muito forte preconceito. E também a pessoa aceitar, a pessoa conhecer, a pessoa buscar, a pessoa entender que a saúde mental dela, sem isso, ela não faz nada. Não consegue. Não existe saúde em nada. Não existe ela não projetos. consegue dar bem no profissional, no pessoal. Nada. Ela não consegue fazer nada. Nada. Até, assim, encaixou, né, o nosso ramo. Porque ele trabalha cuidando, né, de produtividade. Mas se a pessoa não cuidar, tem um quadro depressivo, sim. Porque é incrível. Vou trazer aqui um dos sintomas da depressão que as pessoas não entendem. Porque quando elas escutam depressão, elas acham que é uma tristeza. Ela tá com depressão, ela tá triste. E na verdade... E engloba muito mais variáveis, né? Sim, porque a depressão muitas vezes começa com a falta de alegria, mas na maioria das vezes é falta de vitalidade. Vitalidade é vontade de fazer as coisas. É início, é esperança. E as pessoas que eu trato com depressão, a gente conversa na terapia, eu falo, e os seus sonhos? Eu não tenho sonhos. Nossa, que triste isso. E o que você deseja para o ano que vem? Não, eu não penso sobre isso. Eu não estou pensando em nada disso. Eu não consigo. Nossa, isso é triste. A palavra eu não consigo, olha como isso é forte, gente. É muito, né? É muito forte, né? Eu não consigo, eu não tenho força. Isso é muito, muito forte. A falta de vitalidade, muitas vezes as pessoas pensam, né? Talvez eu não comi direito, talvez, enfim. E esse quadro vai postergando por meses e meses. E a pessoa acha que é tudo, menos depressão. E aí vem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E como ela consegue, de certa forma, ter o entendimento ou diagnosticar? Ela só através de uma ajuda profissional, né?
Quando a gente fala sobre depressão, é muito importante começar a investigar com um clínico geral, um cardiologista. Então, a gente precisa ver exame de sangue, a gente precisa ver a saúde física. Sim, a falta de B12, o problema com hipotiroidismo, desencadeia a depressão. Então, a pessoa está aí com a tireoide não estabilizada. É um gatilho? Não é um gatilho, é algo que ela precisa tomar um remédio para melhorar a física dela quanto à tireoide e aí restabelece. Entendi. Só que se a gente começa a investigar no corpo, então tá, as vitaminas ok, a tireoide ok. Então, se o corpo dela físico, né, o biológico, está tudo ok e ela continua com os sintomas, aí sim é importante psicólogo e psiquiatra. Porque aí não é só biologia, porque a depressão também é a parte biológica. Mas aí já é neuro, né? Aí já é cérebro, aí já... Já é uma outra questão, né? Sim. Nossa, mas realmente eu acredito que a gente ainda vai voltar, tem muito assunto a falar sobre isso. Sim, queremos nos aprofundar aí com a Isabel a respeito dessa questão tão importante que é a saúde mental, né? E a gente passou pelo Janeiro Branco, né? Tratando exatamente disso, um tema extremamente relevante que, infelizmente, aí tem cada vez mais pessoas precisando aí de apoio, de ajuda, de acolhimento, né? Mas vamos lá, vamos falar agora um pouquinho com Irclei Oliveira. Fala um pouquinho pra gente como é que você começou a sua trajetória. Vamos começar pela sua trajetória pessoal, né? Depois você vai me explicar e vai explicar para o público como é que você começou aí a sua seu trabalho de empresário. Vamos lá. Bom, comecei, muito prazer, né? Obrigada. Obrigado por estar aqui com vocês. Uma satisfação recebê-lo. Estar aqui com essa audiência também fantástica. Bom, eu comecei basicamente a minha vida perdido, né? Então eu tinha uma visão que era turva, não sabia para o que eu ia fazer. E num determinado momento eu me deparei sozinho na rua e pensando, e agora o que eu faço? Por que eu estou falando disso? Porque um dia eu fui na casa de um amigo que eu brincava com ele, a gente jogava bola, fazia muita coisa, e eu bati lá numa tarde que a gente sempre fazia essas coisas, jogava bola e tudo mais. Sim. E aí a mãe dele chegou e falou assim, olha, o Igor não tá, ele foi para a faculdade. Eu falei, como assim faculdade? Como assim faculdade? As pessoas fazem faculdade. Aquele pensamento, como é que ele faz uma faculdade assim? E aquilo me acendeu uma luz. Eu falei assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Porque um amigo que está sempre próximo aqui, agora ele foi para a faculdade. Mas ele nem tinha te falado que ele ia para a faculdade? Não, ele falou, ele fez tudo por baixo dos panos ali, né? Aí você foi surpreendido, E os pais, que os pais sempre estavam ali fazendo com que ele, né, tivesse esse incentivo. Sim. E eu tinha uma vida um pouco mais distante, assim, da questão da paternidade, né, dos meus pais, minha mãe sempre trabalhando, meu pai separado. Então, assim, não tinha aquela coisa de orientação. E ele tinha os pais dele ali orientando sempre. Então, ele foi e falou assim, deixa eu ir para a faculdade. E aí, quando eu fiquei sabendo, foi nesse dia. Eu tinha rumores de que ele iria. Quantos né, anos você tinha? Eu devia ter ali por volta de uns 17 anos, mais ou menos, 18 anos, alguma coisa nessa época. E aí ele foi, eu falei assim, preciso fazer também. E aí eu comecei a me mover, entrei na internet, comecei a procurar faculdade. Isso então foi para você, assim, foi um virar de chave. E eu sempre fui muito de relacionamento, de pessoas. Sempre eu estive junto com as pessoas. E ele foi fazer faculdade de tecnologia. Aí, qual área que eu decidi procurar? Tecnologia. Sim. E aí eu fiz faculdade de tecnologia, me inscrevi na faculdade, fiz a faculdade. E depois que eu terminei a faculdade, eu procurei um emprego, alguma coisa nessa área, e eu sempre achava um pouco complicado. E eu comecei a dominar um pouco da tecnologia, mas sempre tinha um quê ali que me fazia dar um passo atrás. Eu falava assim, não... Mas por quê? Por que será? Porque eu pensava assim... insegurança? Não, eu pensava assim, isso não é pra mim. Essa é uma outra questão, né? A gente começa alguma coisa e fala assim, poxa, mas será que é isso mesmo? Por mais que eu tivesse muita... eu mexo bem com tecnologia, lido bem, aprendo muito rápido a tecnologia, mas mesmo assim eu entendia. Isso não é para mim.
E aí eu fiz faculdade, eu fiz 2 faculdades. Uma eu acabei trancando, aí eu terminei uma faculdade de análise de sistemas e comecei uma faculdade, junto com essa de análise de sistemas, comecei a fazer faculdade de teologia. E aí teologia eu não cheguei a terminar também, Sim. eu fiz só uma parte período, dela. sim. Mas ali na teologia eu entendi que eu precisava me aprofundar mais sobre pessoas. Eu estava sempre buscando sobre isso. E eu sou casado com uma psicóloga. Olha aí, tá vendo? Hoje é saúde mental, né? Tá dominado aqui. Eu também tô achando, daqui a pouco a gente vai voltar em você, entendeu? Porque eu já tô querendo voltar em você. A Priscila é psicóloga, minha esposa é psicóloga. E na época dela de faculdade, eu ia para a biblioteca com ela para ler livros e conversar com ela sobre psicologia. Nossa, e que porque ela estava fazendo interessante. faculdade e eu gostava de debater e entender o que ela lia, o que ela estudava, e eu ia para a biblioteca. Eu não estudava nada do que eu estava estudando. Você estudava a área Eu dela? estudava a área dela, mas a minha eu passava numa boa, porque eu pegava lá. E aí eu fui e me identifiquei muito com essa parte de gente, de pessoas. E aí é onde eu parei para entender um pouco mais sobre isso, e quando foi em 2013, eu estava extremamente assim, insatisfeito. Em 2012 eu estava extremamente insatisfeito com a minha trajetória, e olha que era uma trajetória boa, eu trabalhava numa multinacional, tive a oportunidade de ir para vários Nem países. sempre é só isso, né? Não é. Não é sempre Eu tinha só uma projeção de assumir cargo de gerência. isso. Sim. Nessa projeção era muito Tinha um nítido plano de isso. carreira. Então era analista de sistemas, entendia de negócio, conversava com pessoas o tempo inteiro. E aí quando foi em 2013, eu fiz um treinamento chamado Método CIS, né, ministrado pelo Paulo Vieira. Sim. E aí lá no Método CIS eu tomei uma decisão, falei assim, olha, eu preciso seguir um outro propósito de vida, não é esse. E aí foi quando eu iniciei uma transição de carreira. Ela foi muito rápida, Mas é iniciei difícil, nessa né? época. Essa parte de, tipo assim, você ter essa conscientização e você virar e falar assim, poxa, não é isso mesmo que eu quero. Já tinha feito aí, já tinha iniciado. Sim. E ter essa, vamos dizer, esse discernimento de você prosseguir num outro caminho, né? Não é fácil, às vezes, a Não. gente tomar essa decisão. Porque você se acostuma, né? Se apega, né? E aí você já tá trilhando aquele caminho, você É. parar e começar outra coisa, você fala assim, poxa vida, te admiro porque olha, realmente não é todo mundo que consegue. Não e aí, é? em 2013 eu iniciei uma trajetória. Que Nesse interessante. treinamento, eu iniciei uma trajetória, fiz uma transição de carreira rápida. Quando foi em 2014, eu abri minha empresa. E Desde aí a gente 2014. foi seguindo, oferecendo e transformando vidas e empresas através de todo esse ferramental que eu fui absorvendo. Mesmo lá porque até aqui. você estudou com a sua esposa, Eu né? estudei com ela Para entender também. Eu as estudava com pessoas, ela. né? Quer dizer, você juntou o útil ao agradável, né? E Eu acabou. fui automaticamente atraído para essa área, né? De Ah, que trabalhar com interessante. pessoas. Nossa, que interessante. E você se identifica muito trabalhando com Eu me pessoas. identifico muito. Ambas, né? Ambas pessoas. Você também, É. né? Isabel também. Lidar com pessoas, lidar com o ser humano, muitas vezes não é fácil, né? Mas eu acho que tem aí, no final, tem as suas compensações, na verdade. Isso é o que eu escuto muito. Muitos líderes, empresários, eles falam, lidar com gente é muito ruim, né? Tem gente que prefere lidar com cachorro. E eu falo assim, não, calma aí. Vamos Lidar lá, com gente vamos não lá, é vamos lá. difícil. Talvez seja difícil para você, porque talvez a primeira pessoa com quem você lida todos os dias, você não está lidando muito bem, que é você mesmo. É complicada essa questão, né? Muito complicada, exatamente. Se Exatamente. você não lida bem consigo mesmo, como você vai lidar bem com outra pessoa? Exatamente. Essa é uma outra pergunta, uma outra questão. A gente está entrando em assuntos aqui, né, bem profundos, de entendimento das pessoas. E realmente, né, a gente sabe, todos os dias, nós lidamos aqui com muitas e muitas pessoas. A gente muitas vezes, né, tem as dificuldades de entendimento, as pessoas às vezes não estão, às vezes, num momento tão propício, né? E a gente tem que o quê? Tentar cada vez entender. Vocês ainda como profissionais de atuação de vocês, você acha que vocês passam por isso todos os dias, na verdade. Essas dificuldades muitas vezes e ter o bom senso, ter discernimento para lidar com essas situações não é fácil, né? É porque o lidar com pessoas envolve o sentimento. Se nós fôssemos só razão, era nós totalmente teríamos diferente, né? Objetivo, prática e resultado. Só Sim. isso.
Agora, como existe a emoção, nem todo mundo está da mesma forma todo dia. Então, se alguém vem e te ofende, o que você sente? Essa é a questão. Se alguém, um liderado seu, não te respeita, não cumpre aquilo que você gostaria que ele cumprisse, o que você sente? E o que eu vejo muito é que as pessoas elas não buscam essa resposta. O que eu estou sentindo agora? Eles simplesmente reagem a esse sentimento e tomam uma atitude em cima disso. E aí é onde acontecem os problemas. Então, o líder que ele não consegue compreender os próprios sentimentos, as próprias emoções... Como que ele vai conseguir ter direcionamento para... Ele é um refém. Por quê? Porque tem um funcionário, tem um liderado, e muitas das vezes é o filho. Eu faço muito essa relação em palestras, em treinamentos, que o próprio filho, ele é um espelho de muitas das pessoas com quem você lida no dia a dia. Então, às vezes, você está ali lidando com seu filho, quando chega no trabalho, você nem percebe, mas você lida com a pessoa da mesma forma. Porque vem um estereótipo, na verdade, um padrão que te encontra e faz você sentir as mesmas coisas que você sente. As mesmas emoções. Seu filho não você te concorda obedece, com isso, Isabel, com essa colocação dele? Inteiramente. Inteiramente. Fala um pouco 100%. a respeito da sua opinião, a respeito do que ele colocou. Porque, na verdade, o que a gente olha no dia a dia é que o empresário... Ele conhece muito do ramo de atividade dele, mas ele não estuda o lidar com o ser humano. Ele não estuda. Então, assim, eu tenho uma fábrica de tijolo, eu tenho uma fábrica de sapato, eu tenho uma fábrica... Pergunta todo o processo do que ele faz. Ele sabe tudo, tudo. Só que não todos, lógico, né? Uma grande parte, vamos dizer, vamos pontuar também. Sim, claro. Mas quando ele... precisa lidar com inteligência emocional, os seus liderados, muitas vezes, ele lida como ele lida com a esposa e os filhos. Às vezes ele fala de qualquer jeito, que nem deveria falar com a esposa e os filhos assim. Exatamente. Não deveria. Claro, concordo plenamente. Então ele leva muito a falta de inteligência emocional... Por um ambiente de trabalho. Sim. A falta de preparação... em lidar com situações, mas na área emocional. Sim. Na área de lidar com o ser humano. Então, às vezes, aquela funcionária acabou de perder um filho, às vezes ela não tem dinheiro para pagar as contas dela, muitas vezes ela não está feliz porque não foi feita uma triagem de talentos para... Então, ela está numa vaga que ela não se identifica. E ali, o olhar do empresário, ele não está enxergando nada disso. Ele só quer resultado. E é muito complicado isso, né? O buscar só resultado sem enxergar o lado emocional das pessoas. As pessoas não são máquinas. Sim. Elas não estão 100% todos os dias. Elas têm emoções, como você citou. Então, não é todo dia que a pessoa está bem. A gente não sabe o que ela está passando naquele momento, né? Às vezes ela vai trabalhar, chega lá, desempenha as funções, mas ninguém sabe. O esforço que ela está fazendo para estar ali, muitas vezes. E até vou pontuar que muito importante é que nós estamos na era da inteligência artificial. Sim. Então, na hora da contratação, a gente pode, assim, se dizer que, olha, se você não souber passar um e-mail, a inteligência artificial, ela sabe. Mas não vai ter mais futuro o empresário que não estudar inteligência emocional. Ele não vai ter sucesso. Porque tudo Olha que isso é muito importante. É incrível, viu? Isso. Extremamente importante. Isso que ela falou, que a Isabel falou. Acho que todo mundo deveria prestar exatamente atenção no que ela falou, da inteligência emocional. É o futuro. Isso já tem estudos, isso já está programado. O empresário, todas as pessoas que têm a vontade de ter sucesso no mundo dos negócios, têm obrigatoriamente hoje que estudar inteligência emocional. Hoje é o que mais se pede, o que mais conta. Por quê? A inteligência emocional, ela pega a empresa quebrada e ela consegue lidar com todos aqueles funcionários visando o sucesso. Concorda comigo? Isso mesmo. Exatamente. Porque a inteligência artificial, ela está tirando empregos, aqueles empregos
artificiais, né? Aquilo que já é do dia a dia. Então, passar um e-mail... processo. O processo. O processo, a inteligência artificial, Já ela está tomou. Ela de grande parte do otimizou, exatamente, otimiza o tempo, né? Porque você acaba não pensando para você simplesmente joga uma ideia ali e pronto, já está pronto ali. Você nem precisa ficar perdendo muito tempo com aquilo, já despachou. Sim. Já despachou. Não é verdade? Incrível, isso mesmo. Existem vários estudos, até recentes, né? A inteligência artificial, ela não é uma tecnologia recente. Ela é uma tecnologia que já vem desde a década de 70, já se utilizava alguns experimentos de inteligência artificial. Ela foi se intensificando conforme o tempo. Nesse momento, houve um boom da inteligência artificial, porque a indústria, ela vive de momentos. Então, quando ela chega em um determinado momento, ela lança alguma coisa, igual o celular, né? O celular, há muitos anos atrás, já existia celular com tela touch. Hoje em dia que a gente veio, né, nessa evolução. Então, a inteligência artificial, ela é um bem que ela veio para poder facilitar muita coisa. Estava vendo um estudo que o Elon Musk, ele tá convertendo muito dos negócios dele. Sim. E aí, pegando esse gancho aqui, olha só que interessante. Ele está pegando fundindo duas empresas para poder criar um outro ambiente que é disruptivo, que o ser humano ainda não consegue nem compreender. Então, ele está entrando num campo eu posso chamar, no campo espacial, não só de lançar foguetes, mas ele está entrando num campo de data centers espaciais. Então, esse é um negócio extremamente novo, quase ninguém sabe disso. Sim. E ele deixou muito da empresa de produção de carros elétricos, que hoje a empresa dele já não é mais a líder de carros elétricos, a Tesla, e ele acabou convertendo todos os esforços para a produção de robô. Então, ele quer produzir robôs e ele tem uma meta de produzir 1 milhão de robôs por ano. Nossa, gente. Então, 1 milhão de robôs por ano, assumindo a produção de muitas fábricas. E existe uma fábrica dele que praticamente toda a produção é de robôs. Se você pegar Está sendo substituído, né? O ser humano tá sendo se você substituído pegar totalmente. um CD, por exemplo, do Mercado Livre, um CD da Reserva, aquela marca de roupas, também são empresas onde tem muito robotizada. É pouco ser humano e muito mais processo automático de robô. Então, olha só que interessante. Como é que fica aquelas pessoas que elas não se atualizam? Provavelmente, uma pessoa como essa, ela vai entrar em depressão. Por quê? Porque a depressão, ela basicamente, de forma muito simplória, falando, a depressão ela vai ser o quê? Ela vai ser um apego ao passado. Uhum. Ansiedade, um apego e um medo do futuro, e a depressão, um apego do passado. Não do todo o passado, mas daquilo que fez doer. Então a pessoa vai se ver no hoje e fala assim, cara, mas eu era tão feliz antes, aí começa a doer aquele negócio que ela foi substituída por um robô e ela não consegue se encaixar em nada. Então, olhando para a tecnologia, eu vejo que a tecnologia ela vai ajudar muito, mas e essas pessoas que não conseguem ter essa visão de que eu posso aprender outra coisa? A pessoa, às vezes, ela tem uma crença que está muito arraigada nela, que ela não consegue sair dali, a única coisa que ela consegue fazer é passar uma massa no tijolo, porque isso vai acabar. E aí ela vai fazer o que depois? O motorista vai acabar. Você vê que a gente sabe que a gente tem essa noção, né? Que muitos trabalhos, muitos empregos, eles vão... Não, até 2030. Exatamente. Essas funções, elas não vão existir mais. Então a gente pega a inteligência emocional e a gente coloca hoje dentro da sociedade. É o que eu faço muito quando eu vou lidar com o empresário, com o líder. A primeira coisa é entender o nível de inteligência emocional que ele tem, para que ele possa saber como ele vai lidar com os momentos. Justamente porque a gestão de pessoas ela é uma fraqueza das empresas. Uhum. Talvez seja o maior gargalo das empresas justamente a gestão de pessoas. Exatamente. Pelo menos é o que eu mais vejo, o que eu mais lido, né? né? É justamente pessoas que têm problemas na gestão de pessoas. Aí desencadeia na comunicação, desencadeia na expressão. Nos resultados. Aí o resultado começa a variar demais. Então a gente pega empresas que vivem só de épocas sazonais. A empresa ela só vive do Dia das Mães, do Dia dos Pais, do Natal, do Ano Novo. Ela vive só dessas épocas. Nas outras ela sobrevive. Exatamente. Nessa ela tem um boom, aí quando chega na outra ela sobrevive. Então uma empresa como essa, ela muitas das vezes não consegue ter uma gestão de pessoas diferenciada, ela já é viciada, não consegue ter uma gestão de pessoas boa para que
ela consiga produzir e ter ideias fora das épocas festivas. Nossa, é um assunto, olha, que dá pra gente né, conversar, acho que praticamente aí até o final do expediente. Pelo menos. Mas vamos lá, vamos lá. Eu gostaria de saber de vocês um diferencial da atuação de vocês no segmento de atuação de vocês. Você poderia me falar um pouquinho a respeito? Isabel, por gentileza, o que você teria de citar durante dessa trajetória que você citou, tudo a sua atuação hoje de diferencial nas suas tratativas, na sua condução, com relação ao trabalho que você desempenha? Eu acho que o único, vou até citar o único, porque o jeito que eu trabalho eu não quero manter paciente por muito tempo. Eu viso a melhora dele. Então, isso é tão importante, né? Porque tem... Ai, Deus me livre, não, claro, eu né? entendi, a gente... tem pessoas que ficam ali alimentando... Anos ali, e anos e anos sem e anos. foco na melhora, sem não sabe? E não. O paciente chegou... Calma aí, é depressão? É síndrome do pânico? Então, vamos lá, vamos agir adequadamente, de uma forma... forte, direcionada, para que ele fique bem logo. Dentro desse tratamento surgem outras patologias, sim, surgem outros assuntos. Sim. Eu tenho um paciente que foi até um pouco engraçado. Ele chegou para mim com síndrome do pânico e TAG. Nossa. 17 anos. Nossa, criança. Criança. E ele, depois de uns 4 meses ali, ele teve alta. A gente conseguiu, eu consegui dar alta para ele. Ó, você tá bem, você já sabe como conduzir tudo. Aí ele falou pra mim, não, mas eu não quero parar. Isso foi gratificante pra você, foi muito né? gratificante. Não, mas eu não quero, eu tenho outras questões pra tratar. Aí até inventa outras questões pra continuar. Foi muito bom. E aí eu tô continuando assim, eu levo muita inteligência emocional, porque ele tem rigidez cognitiva. Então ele tem dificuldade em aceitar as diferenças das outras pessoas. Ali o dia a dia dele, e aí já é um outro tratamento. Sim, sim. Mas eu fico muito feliz, muito feliz. Muito gratificante, gente. Você imagina, se o paciente teve alta, ele quer continuar com vocês, assim, mas como assim? Ele vai arranjar um jeito de continuar. Isso é muito engraçado. É muito gratificante, sabe? Mas que bom, é um diferencial que você tem. A gente percebe, pela forma como você fala, como você se expressa, o carinho e o comprometimento e o cuidado que você tem com as pessoas, seus pacientes, com quem você trabalha, com quem você atua. Parabéns pela sua atuação. Parabéns mesmo, porque eu acho que isso faz toda a diferença, né? E você querer ver o seu paciente melhor, trabalhar para que isso aconteça. Não há, acho que resultado melhor que supere a sua satisfação. E você fala assim, eu realizei meu trabalho e meu trabalho foi bem realizado, eu cheguei lá, eu consegui meu objetivo. Não é verdade? É muito importante, muito importante. Parabéns mesmo. E eu de vocês, Clay, eu queria saber um pouquinho dos diferenciais. Você já citou pra gente, a gente já entendeu a sua atuação, a sua forma de entender, o comportamento humano, tudo. Mas além disso, o seu nível de atuação hoje, passando por algumas dificuldades, o que você acredita que seja diferencial na sua atuação atual? O que eu vejo assim, de diferencial é unir visão estratégica e humanização. Então eu consigo fazer isso muito bem e transmitir isso de forma que isso se torne algo das outras pessoas. Vou dar um exemplo. Sim. Mentorados meus, eles acabam compreendendo de forma muito clara essa visão estratégica e essa humanização da visão, porque a visão estratégica ela é algo muito mais frio. Quando eu tenho uma visão estratégica, eu tenho um processo para seguir. E ele está ali pronto e exatamente, então, você segue ele. Exatamente. Então eu vejo muitos líderes falando, a gente vai, com ou sem você, a gente vai. Isso às vezes dói, né? É complicado, né? Então você não faz diferença, é isso? Exatamente. Pode soar dessa forma para a pessoa. Exatamente, eu estou fazendo o quê? Se não estou fazendo diferença alguma. Então, quando eu aplico uma mentoria, uma liderança, sim, eu trago essa visão
de que existe um ser humano por trás de tudo aquilo que é executado. Não adianta, você pode colocar um robô, mas quem programa um robô? Um ser humano com emoções, com dificuldades, Exatamente. passíveis de enganos, de erros. Exatamente. Então, assim, existem casos e casos. Existem Sim. pessoas que elas querem estar ali, existem outras pessoas que não querem. Aí tudo bem. Agora, se eu generalizo tudo, e né, qualquer um é qualquer um, eu acabo deixando muita coisa para trás. E eu posso seguir, eu posso avançar, eu posso conquistar muitas coisas, trazendo as pessoas comigo. Tem até um livro que eu li há um tempo atrás, que é Levando as Pessoas com Você. É um livro para lideranças, e ele Sim, fala justamente sobre isso. importantíssimo. De como você faz com que as pessoas te sigam. Porque liderança não é cargo. Liderança não é um ambiente onde você simplesmente está ali e as pessoas têm medo de você, elas fazem porque elas não querem perder o emprego. É O muito líder, mais que ele é isso, né? consagrado líder quando ele tem seguidor. Então, você que está aí na sua empresa, você está vendo o podcast agora, você entende assim, ó, analisa quantas pessoas na sua empresa te seguem, de fato. Ou quantas pessoas elas têm medo de você, não é de você, não é medo de você, é medo de perder O emprego. emprego, ou medo de perder aquilo que ela já conquistou. Isso é complicado, essa Ah. questão que você levantou agora. Tem muita gente que está assistindo aí e está pensando a respeito. É só uma pergunta para fazer sua mente. Não, é pra entender. dar Você aquele tem estalo, seguidor, né? Ou as pessoas simplesmente Estão têm lá. medo de alguma coisa. Se ela te segue por medo, a hora que ela perder aquele medo, ela vai te deixar. Se ela te Simples segue assim. por... ela é autônoma, ela te segue por autonomia, ela segue porque ela quer, porque ela te vê, de alguma forma tem alguma referência em você, ela não vai te largar por mais que você discuta. Aí eu trago novamente aquele paralelo entre pai e filho. O meu filho, eu brigo com ele. E às vezes ele fica bravo, ele fala assim, mas que você fala isso, que não sei o que e tal. Ele tem 7 anos. Mas ele fica nervoso quando às vezes eu contrario. E aí daqui a pouco ele tá aqui no meu colo, tá me puxando, né? Tá te Ele tá abraçando, abraçando, esqueceu. aí eu vou, converso com ele, olha, papai falou assim daquela forma e tal, por causa disso, você tem que escutar por causa dessa forma. Então a gente conversa. Ele não deixa simplesmente também pra lá. Sim, Mas é o claro. paralelo. Ele me segue. Então, Sim. tem hora que eu tô com essa roupa, com um terno, aí ele vai lá, pega o terno, veste, ele tem um ternozinho também. Mas ele tá se espelhando em você. Aí eu falo assim, ó, vou no evento de empresário, 7 anos, eu falo assim, eu quero ir também. Eu vou numa palestra, quero ir também. Eu vou dar um treinamento, deixa eu ir. E faz Oh, meu várias vezes. Você entra no Deus. meu Instagram, tem às vezes algumas Sim, relatos sim. que ele tá lá. Um dia eu tava dando uma aula, e aí ele pegou e foi lá, pegou o pincel, ficou só observando, deu uma pausazinha ali na minha fala, ele pegou e entrou, começou a riscar lá, falando nada com nada, mas o jeitinho dele entendeu. Que delícia. Aí o que eu compreendo nisso? É um seguidor. Sim. Mesmo porque ele se espelha em você, né, no que você faz, e ele tá ali. Ele tá ali do seu lado. Ele Exato. não deixa ele não vai sair dali do seu lado. E aí quando eu saio do ambiente familiar e eu vou para o ambiente empresarial, vou para a rede social, o que as pessoas olham, como é que elas veem? Elas precisam olhar para mim, se identificar de alguma forma comigo e me seguir por causa de alguma coisa. Sim. Porque senão eu não consigo liderar essas pessoas. Não Eu fui consegue. líder de jovens, por exemplo, e ali nós tínhamos 200 jovens só com a equipe de trabalho. Então, por que aquelas pessoas estavam ali fazendo um trabalho? Porque elas tinham um referencial. Sim. Elas viam que eu e o outro líder, a gente colocava a mão na massa, a gente fazia a coisa acontecer. E elas falavam assim, poxa, vamos nessa que a gente vai também. Cada um tinha que ter uma sua especialidade. Então, um grande líder, ele reúne grandes mentes, melhores até do que ele, faz com que todas aquelas mentes ali, elas produzam um resultado. Exatamente. E aquelas pessoas que são, às vezes, muito melhor naquela área, elas vão querer o quê? Estar com elas. A minha empresa, ela faz consultoria de RH, por exemplo. Uhum. Então, às vezes, eu contrato gente que faz entrevista melhor do que eu. Eu tenho um tino muito bom para fazer entrevista. Sim. Eu tenho uma capacidade boa de ler pessoas. Mas tem gente que, para fazer o processo andar, faz muito melhor do que eu. Até porque eu não coloco tanto foco nisso. Se eu colocar o foco, aí vai. Mas não quero colocar tanto foco. Entendi.
E deixa eu perguntar uma coisa, Isabel, durante essa sua trajetória, né, a gente entendeu, né, que você iniciou, tal, por conta de uma situação pontual e hoje você é uma excelente profissional no que você faz, né, da forma que você age. Qual foi o seu maior desafio? Que você encara como foi o maior desafio para você chegar onde você chegou? Isso eu acho que nunca vou esquecer. O meu desafio foi quando eu realmente abri os meus olhos, eu entendi que eu estava com depressão, TAG e síndrome do pânico ao mesmo tempo. Demorou para você ter essa conscientização? A ficha caiu quando eu conversei com os médicos, os sintomas, tudo, e eu já tinha feito bateria de exames, eu tinha feito de tudo, exame de sangue, tomografia do corpo inteiro, não era câncer, não era nada. E quando eu abri os olhos, assim, dentro, né, com uma metáfora, quando eu entendi que eu realmente estava lidando com uma doença mental muito grave. Muito séria. Muito séria. Ali foi uma luta assim, interna, incrível, uma luta muito forte, porque eu pensei, eu preciso dar um jeito de ficar boa. E eu preciso... Você conseguiu ter coerência? Sim, eu parei para pensar e falei assim, olha, calma aí. Respirou fundo, né? Falei, assim, eu tô lidando com um inimigo que hoje é mais forte do que eu. É mais forte. Porque quando você machuca aqui, você sabe que tá curando. Você passa um medo, não é? Uma quando ferida, você machuca, você tá vendo, né? Você não sabe, ó, já tá melhorando. Não vou tirar... E interno. Não é? E a saúde mental que você não tem como entender o tempo que você vai ficar boa. E ali, eu entendi, até vou lançar, já tá pronto o meu livro, eu entendi uma coisa. Eu fiz exatamente essa linha de raciocínio, esse pensamento. Eu posso até perder, mas vai ser de 10 a 9. Eu não vou perder fácil. Eu sou uma pessoa de garra. Não vai ganhar assim, não vai levar a minha saúde mental assim, mas sem eu lutar. Até você conseguir ter essa consciência, você demorou nesse processo? Porque muitas vezes ele é difícil de você conseguir enxergar. Você parece que você tem uma venda nos olhos, né? Muitas vezes. Eu demorei para chegar num atestado mesmo. Depois que eu cheguei, eu fiz uma pergunta muito importante, eu acho que para todo mundo, né, que tem dúvida se tem ou não depressão. Eu fiz uma pergunta. Qual seria? Olha só, que pergunta estratégica, que pergunta forte. Eu fiz essa pergunta e essa pergunta mudou toda a minha linha de ver a vida, de lutar por mim, pela minha saúde mental. Eu fiz a seguinte pergunta. Eu não estou bem hoje, eu não tinha vitalidade para nada. Se alguém me ligar, a pessoa que eu mais amo, ligar para mim e falar, Isabel, eu sei que você adora comer comida japonesa. Eu tô passando aí pra gente ir pro melhor restaurante de comida japonesa. Eu vou te levar, você não vai pagar. Olha, vai ser maravilhoso. Você vai? E a minha resposta era, não. Aí eu percebi que eu estava doente. Porque quando você pergunta, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar alguém. Agora, né? Quando te dá a opção de você fazer? Então, e principalmente assim, lembra, agora eu vou longe, eu vou antigo, hein? Lembra aqueles amigos que falavam, vamos ali bater uma laje? Vamos ali bater uma laje, vai ter uma feijoada, vai ter uma pizza. Né? Tinha gente que ia, falava, eu vou pela comida, mas eu vou pela amizade. Mas quem ia querer bater uma laje? Os antigos de 1980 para trás vão lembrar o que é bater laje. Era, né, a gente só tá aqui com pessoas antigas e sabe o que é bater laje. Então, quando você pergunta, olha, vamos ali bater uma laje? Aí a pessoa, não vou. Mas pergunta pra pessoa, né, você pergunta daquilo que a pessoa mais gosta de fazer. Por exemplo, a pessoa ela adora um cinema, adora um livro, adora passear no jardim, adora... O que essa pessoa mais... Qualquer coisa, ela deixa qualquer coisa pra fazer, pra ir. E ela não vai. E ela não vai. Aí você fala, pode ser amanhã? Não, eu não quero. Aí sim eu percebi que eu realmente não estava bem.
Aliás, já estou bem, podem me convidar para comer comida japonesa, que eu vou. Fica a dica. Não abro mão desse convite. E é impressionante que dentro né, eu precisei lutar por mim. Lutar por Mas mim. você teve força para isso acontecer, né? Você conseguiu ter essa força. Mas é muito difícil, para muitas pessoas talvez. Até tem consciência, mas não consegue. Eu acho que foi reagir. eu acho que foi mais o meu orgulho. E eu trabalho muito isso. Só de raiva. Te desafiou. Me desafiou. E eu trago muito isso. Mulheres. E eu trago muito isso em consulta. Te desafiar. Porque a depressão, ela é uma doença tão terrível que você não tem vitalidade pra nada. Você não quer fazer nada, você quer virar uma planta. Você não quer fazer nada. Quer vegetar. Você quer vegetar. Tudo é cinza, tudo é escuro, nada te dá alegria. Você não tem alegria com nada. Você falou, falta de vitalidade total. E aquilo me desafiou. Eu peguei e pensei, então tá bom. Conhecereis o inimigo e você já vence a metade da batalha. Você já identificou o que era? Já identifiquei o que é. Agora eu vou estudar. E dentro do meu estudo, aí foi o virar a chave. Eu entendi que aquela falta de vitalidade era um sintoma, como se fosse da gripe. Porque as pessoas, elas pegam o sintoma para elas, como se fosse a verdade delas naquele momento. E aí sim que eu vou trazer essa diferença das pessoas que cultivam a depressão e das pessoas que buscam a cura. Porque quando a falta de vitalidade, que é um sintoma, sabe, gripe? Gripe é um sintoma, você toma um remédio, você fica bem. E a tristeza, a falta de vitalidade é um sintoma. Só que tem pessoas que pegam o sintoma e falam, não, agora é meu. Eu não consigo abrir mão disso. E essas pessoas, a gente tem que trabalhar muito bem em terapia. Mas tem pessoas que nem quer. Agora, se a pessoa entende que, a minha falta de alegria, de vitalidade é um sintoma, não sou eu, está em mim temporariamente. Se eu me tratar, eu vou ficar bem e vai sair essa tristeza. Vou me libertar. Aí sim a gente entra, aí sim é o caminho da cura. Entendo. E parte do processo é você fazer esse diagnóstico e você poder conduzir, não é isso? Você faz esse diagnóstico, Sim. Você consegue identificar a pessoa, ela sente, ela precisa de ajuda, mas às vezes ela quer se manter naquela mesma situação. Sim. E tem aquela outra, não, que eu entendo a situação que eu estou, mas eu quero sair dela, não quero continuar. São dois polos totalmente diferentes. Eu já entendo que se a pessoa procurou a terapia... Caminho andado. Se a pessoa procurou, olha, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de um neuro, eu não tô legal, eu quero melhorar, eu quero tratamento, eu já entendo que essa pessoa está preparada para ficar bem. Agora, a pessoa, que até abriu espaço aqui do podcast, que ela sabe que ela não está bem, e ela não quer saber porque ela pega aquela doença para si, não tem o que fazer. Nada nessa vida, não tem como você obrigar o outro. Você sabe muito bem disso, que você lida com pessoas. Você não tem como, né, de você não pegar e obrigar a pessoa a fazer algo que ela não quer. Ou querer ajudar a pessoa que não quer ser ajudada. Eu vejo assim que é uma discussão muito ampla. Sim. Essa questão da pessoa querer ou não querer é muito amplo, porque são muitas variáveis. Que não é só simplesmente o querer, mas o porquê que ela não quer. Exatamente. E por aí vai, né? E aí vai, é um caminho longo. A gente vai entender que são tantas variáveis que não tem nem como a gente explorar todas. Não tem como mensurar. Mas, por exemplo, tem uma pessoa que ela pode estar num processo de punição. Ela precisa punir alguém. E ela pune alguém com a própria autodestruição. Nossa, não, mas aí não é depressão, né? Aí é uma manipulação para... porque piorar a vida da outra pessoa. Mas se ela querer manipular de forma que ela não tá percebendo que ela tá fazendo isso, é possível? É porque uma coisa ela vai puxando a outra. Uma pessoa que ela tá dentro de um processo depressivo, o que acontece com ela? Ela tem um apego a coisas que são
de depressão. O que é a depressão? É uma parte mais baixa. Então, como ela se afundasse, ela quisesse se afundar em alguma coisa. A metáfora seria mais ou menos essa. É que tem problema neuro também. Aí tem problema você falou de no DNA. começo, né? Não é só isso, não é só a história da pessoa. A gente tem genética também. Envolvida. Tem DNA, tem... É não é só neurológico, isso. né? É bem... não é só... É neurológico. Então, assim, o cérebro, ele existe a plasticidade neural. Então, qualquer cérebro ele pode mudar. Se você pegar o livro da cientista que curou o próprio cérebro, ela conta a história de que ela teve um aneurisma, ela reverteu o aneurisma através dessa plasticidade neural. Mas ela quis, né? Ela foi, né? Ela quis reverter a situação. Esse é que é o negócio. Ela era uma cientista, ela é uma cientista e ela teve, em um determinado momento, uma consciência. Então, assim, existem vários níveis em que a pessoa se coloca dentro de um processo. Porque a depressão é um processo depressivo, né? Para mim, a visão é essa. A depressão é um processo depressivo. Então, cada um vai se encontrar em um nível de depressão, dentro desse processo. Porque tem gente que tem mais problemas de tristeza, de se afundar. Tem gente que tem um pouco menos, tem gente que está ali na borda da boca da caçapa, né, para se afundar. Tem outros que já estão lá dentro. Então, assim, a gente vai ver um processo onde a pessoa ela vai se afundando, se afundando, se afundando, e aí o fim da depressão a gente já sabe que é algo, né, lamentável. Eu já escutei até um jargão falando, né, que muitas vezes a pessoa chega no fundo do poço e aí ela consegue ter aquele discernimento que fala assim, poxa, não tem mais para onde eu ir, agora eu vou ter que subir, né? Vou tentar subir, vou tentar escalonar, vou tentar, sabe, sair do buraco que eu estou. E até vou pontuar aqui sobre a depressão, que ele é muito pouco falado, mas tem casos que a pessoa não tem o porquê ter depressão. A gente fala muito assim, depressão porque a pessoa tem um problema, é pobre. Sim. Porque a pessoa é feia. Porque a pessoa não pode viajar. Porque a pessoa não pode ser mãe. Porque a pessoa, tem problema de infância. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quantas pessoas a gente já viu aqui que na não tem problema nenhum, que está bem, né, financeiramente, que é famoso, hollywoodiano, famoso. E acaba cometendo um suicídio. Sim. E por aí vai, né? Sim. Acaba que, sei lá, a gente vê isso todos os dias, né? A depressão, você fala assim, poxa, tem uma vida privilegiada, né? Sim. Tem uma condição privilegiada, não tem, quer dizer, problemas a gente ainda não conhece, não sabe, né? Ou só a pessoa que passa. Mas a gente percebe mesmo que isso está acontecendo muito. Isso que vem ao nosso conhecimento, né? E o que não vem ao nosso conhecimento. É um assunto que a gente vai a tarde toda. Mas, Irclay, vamos lá. E qual foi o seu maior desafio como empresário? Como empresário? Sim. Qual foi o maior desafio? O maior desafio que eu já, tive foi essa mudança. A mudança de mentalidade. De entender. Você começou a trabalhar isso? Foi isso? A virar essa chave? A virar essa chave. De sair... de um ambiente onde eu achava que era totalmente seguro para mim e mudar para falar assim, olha, agora eu vou caminhar com as minhas próprias pernas. Talvez esse seja o maior desafio que eu já enfrentei. Certo. Que você percebeu que você tinha essa necessidade e você não sabia se ia dar certo ou não. Exatamente. Você simplesmente foi seguindo aquilo que você sentia e aquilo que você queria para o momento. Exato. Então, essa virada... Poderia ter dado certo, poderia não ter dado tão certo. Muitas vezes, né, a gente faz uma opção. E a vida é feita de escolhas. Muitas delas, às vezes, dão certo, outras não tanto, mas é sempre um risco. Exatamente. Você fazer uma escolha, né? Exatamente. E aí você enfrentou os seus receios, falou assim, não, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu vou fazer. Exato. E eu venho enfrentando todos os dias, né? Quantos anos já? Já tem 12 anos aí. 12 anos como empresário nessa área, trabalhando trabalhando nessa parte de empresas, lidança, mentoria. E a sua atuação, me fala um pouquinho do seu nível de atuação. Você atua onde? Aqui, você fica sediado aqui em Guarulhos? Como é que você faz? Eu consigo atuar no Brasil inteiro, em qualquer lugar, na verdade. Até porque, né, a sua consultoria se torna sendo online, muitas vezes, se for necessário, né? Eu consigo fazer muita parte do meu trabalho online, então tem clientes
no norte, tenho clientes no centro-oeste. Então, assim, acaba que eu tenho muita abrangência por causa da internet. Então, acaba tendo um alcance muito maior. Eu consigo atuar em vários lugares. Então, eu já fiz processo seletivo morando em Brasília e fazendo processo seletivo em Curitiba. Olha aí. Totalmente online, né? Deu muito certo. Essa parte nos auxiliou bastante, né? Foi. O nosso alcance para que a gente pudesse propagar aí o nosso trabalho. Enfim, otimizou o tempo, né? Porque a gente teve que se adaptar uma nova realidade, até porque, né? Houve aquela parte da pandemia, a gente não fazia mais, não tinha tanto aquele contato mais físico, tivemos que ir para o online, né? E acabou. Claro que algumas áreas acabou facilitando o alcance, né? Então, você hoje se atua, podemos dizer que em nível nacional. Mas você fica sediado aqui em Guarulhos. Hoje eu fico sediado em Guarulhos. Né? Eu tenho uma sede em Guarulhos e também dão alguns pontos digamos assim, de sede em São Paulo. Né? Porque hoje eu tenho 2 empresas que são 2 segmentos. Tá. Uma é a empresa, essa parte mais de consultoria na gestão de pessoas, e outra é a empresa de treinamentos. São coisas distintas. Olha só, atuação diferente, certo, tem uma escola de treinamentos, onde ministra vários tipos de treinamentos dentro dessa esfera empresarial, oratória. Nossa, que interessante, adoro oratória. De vendas, então tem esse segmento. E a parte da consultoria, né, na gestão de pessoas, que é a Resign. O treinamento é online? O treinamento é online e presencial. Presencial também, Isso. Aqui em Guarulhos? Aqui em Guarulhos. Tem na Paulista. Sim. E também tem uma basezinha lá em Itaquera. Olha, a gente já voltando aí para você passar os contatos para a gente já. Eu tenho que fazer uma pergunta. Esse curso já é gravado ou não? Ele é ao vivo? Você ministra ao vivo os cursos? Eu tenho... Hoje está mais ao vivo. Ao vivo. Curso gravado é um projeto. Ah, tá. Um projeto que eu tô trabalhando. Desculpa, né? Porque... mas é importante, porque é a dúvida de outras pessoas também. Porque eu tenho pronto, às vezes são coisas mais básicas, mas eu tô trabalhando justamente toda a estrutura para poder lançar um curso já gravado. Pronto, né? Olha só, são vários cursos, né? Eu ministrei cursos praticamente no Brasil inteiro, fiz, né, por quase 10 anos aí eu estive... como um dos treinadores dentro da empresa do Paulo Vieira, na Febracis. Sim. E aí depois eu acabei, né, seguindo com as próprias pernas aí o meu caminho. Então, nesse contexto, eu pude ter essa experiência de ministrar treinamento quase no Brasil inteiro. Você vê um rapaz... Ele é maravilhoso, né? O Paulo Vieira, meu Deus. Ele é fantástico. Nossa. Você vê um rapaz que 17 anos, não sabia nem o que ia fazer. Teve um insight, falou assim, meu amigo está fazendo faculdade, eu também quero fazer. Vou lá ver o que é, como é que é. E olha aí, hoje ministrando treinamentos. Parabéns. Exatamente. Parabéns pela sua atuação. Obrigado. Que você tenha cada vez mais êxito aí na sua carreira profissional. E a sua atuação, Isabel, você tá atualmente você reside e tem o seu consultório aqui em Guarulhos? Sim, eu atendo mais online, porque... Você faz, você não sente dificuldade, né? O paciente ele consegue se abrir com você de forma online, ou você acha de forma presencial, ou não tem diferença? O que você acha? Eu acho, a vida das pessoas estão tão corridas... Sim. Que eu acho que online as pessoas elas se comprometem mais rápido e tem aquela coisa, não, tá online, onde eu estiver, eu às vezes você sente um pouco da pessoa no presencial, eu tô no trânsito, eu não vou conseguir chegar. Mas então, não tem resistência com relação a isso, por exemplo, de ser online, porque tem pessoas às vezes que se sentem mais confortáveis, digo assim, né? Estando na presença de uma pessoa, né? Tendo um contato humano, enfim, né? Pelo contrário. Eu tenho um paciente que ele é autista e ele não gosta nem do vídeo. Olha só, é só que auditivo. Coisa. A terapia online é só na ligação. Ele não gosta nem de eu ficar olhando para ele, nem ele olhando para mim. Então, ele gosta só de ouvir. Então, você não sente essa dificuldade? Não. Eu faço meditação guiada. Ai, é uma delícia. Gente, eu acho que ela já ganhou uma paciente aqui, olha que aí, eu já quero entender melhor. Gente, olha, os meus pacientes é impressionante. É tão bonitinho eles, porque eles gostam tanto da meditação guiada, que é essa neuroplasticidade, né? A mudança das sinapses e trazer mais alegria, conforto ali naquele momento, que eles ficam assim, sabe? Só esperando.
É maravilhoso. Então, às vezes, é até melhor o online, porque a pessoa está dentro do quarto, ela já está confortável. Se sente exatamente. Isso. Se sente segura, muitas vezes está ali no convívio do lar, da família, né? Nada vai me tirar dali, então uma certa confiança. É importante você pontuar, né? Porque eu tinha já a ideia que talvez você tivesse uma certa dificuldade por conta disso. Olha que bom, que interessante, né? Exatamente. Isso é um diferencial aí da sua atuação, você passar essa confiabilidade, essa segurança para o seu paciente. É muito importante. Mas agora que ambos aí se conheceram, vocês trabalhariam juntos? A esposa dele é psicóloga, né? Eu acho que já é meio caminho andado. Eu sempre acho interessante parcerias de coisas que são correlatas. É importante. O podcast, ele acaba aproximando muito as pessoas, né? E hoje o tema meio que acabou, né? Exatamente. Conciliou, encaixou, né? Então eu acredito sim que o intuito da gente, além de promover vocês terem a oportunidade de poder propagar o trabalho de vocês, é também que vocês gerem conexões entre vocês e os participantes, muitas vezes, dos nossos podcasts. E a gente tem sentido isso aqui na entidade. A gente tem conseguido que os associados, eles acabem aí aumentando o número de conexões e muitas vezes aqui, no próprio quadro. Mas isso é muito interessante. Bem interessante. Eu já vou falar com ele aqui, olha, os pacientes de depressão. Olha, o síndrome do pânico, pode já tem uma indicação aqui, né, da Isabel. É importante, eu acho que a gente poder explanar a respeito daquilo que a gente atua, do nosso conhecimento, é extremamente importante e se vai de acordo com o que o outro, de repente, precise ou necessite naquele momento, ou ainda uma possível indicação. Então, o nosso trabalho está sendo feito. É sempre bom, né, você poder indicar a uma pessoa que você sabe que faz um trabalho sério, né? É isso aí. Eu não gosto de colocar meu nome em qualquer coisa, em qualquer lugar. É isso que é o importante, você ter essa confiança, essa confiabilidade, essa credibilidade, né, em poder estar propagando isso. Então, é muito importante para a gente ter esse retorno. E agora, vamos para as nossas considerações finais. Agradeço extremamente a presença de vocês, acredito que foi muito esclarecedor, não só para mim como apresentadora, mas acredito que para o público também, que a gente aí, eles pontuaram aqui situações, momentos, expectativas, dificuldades, eu acredito que foi extremamente esclarecedor. Mas se vocês quiserem ter mais acesso a mais informações, se aprofundarem aí com os nossos associados que estão hoje presentes, eles vão passar agora os contatos para comunicação. E eu gostaria que vocês, por favor, vocês nos informassem ali, informassem os associados ou as pessoas que estão nos assistindo, os canais para entrar em contato com vocês. Por favor. O meu WhatsApp é 11 91234 9004. Instagram, @IsabelTevari. Isabel, soletra para o pessoal, que senão acabar de não te acharem. É o UTVARI. Isabel Utevari. Utevari. Isso. Então, gente, aí tem aí o contato da Isabel, para quem quiser se aprofundar aí na metodologia, para entender um pouquinho aí dessas dificuldades que ela pontuou aqui conosco hoje. Maravilha. Tem algum outro telefone que você gostaria de citar? Esse mesmo? Sim. Ele é o WhatsApp? Isso. Perfeito. Irclay, também. O Irclay aqui conosco, também passando aí o contato para que para quem queira ter mais informações sobre o trabalho que ele desempenha de orientação junto à empresa dele, sobre ele ministrar os treinamentos ou ainda esclarecimento sobre essa parte que ele faz, também entendendo as pessoas, o emocional das pessoas. Irclay, por gentileza, forme para a gente o contato. Bom, meu contato, meu WhatsApp é 11 96602 7903. E o meu Instagram é @Irclay. IRCLY. Só assim, mas também não vão achar outro, né? Não, sou eu. Esse sou eu, Irclay. Brincadeiras à parte. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês possam sempre estar conosco aqui na entidade, mesmo porque a SE Guarulhos está aqui justamente para auxiliá-los aí em todos os patamares, trajetos, dificuldades e apoio que vocês necessitem, tá? Maravilha. E a gente vai chegando mais um final, infelizmente, do Associado em Foco. Esperamos você na próxima edição. Até lá.